versículo 1 ao versículo 12. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 12. Copiou, Daniel? Isso aí. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desce à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. E se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu a tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês, por isso, convertam-se agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Agora nós vamos dar um pulo lá em Isaías 64, Daniel, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para os teus inimigos, conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Contudo, ao prosseguirmos em pecado, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as iniquidades de todos nós nos arrastam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o olheiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós recebemos a sua palavra nessa noite. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos guie a toda a verdade, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor continue nos confrontando e nos levando, Pai, a um lugar que o Senhor deseja. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor continue movendo nos nossos corações, nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que nessa noite a Tua palavra flua entre nós e o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para Te ouvir nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Aleluia. Bom, como barro nas mãos do olheiro. Essa mesma metáfora, ela é usada por dois profetas diferentes
em tempos distintos, em tempos diferentes, profetizando para o mesmo povo, para o povo de Judá. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Nesse tempo aqui, a gente vai encontrar, em primeiro lugar, o primeiro texto que nós lemos foi de Jeremias, não é isso? E o interessante é que, na verdade, Isaías profetiza a respeito disso antes de Jeremias, muito antes. Eu acredito que uns 100 anos antes, Isaías estava... Não, 100 anos é muita coisa. Talvez aí uns 50 a 60 anos antes, Isaías estava profetizando sobre essa situação de Israel, que nós vamos entender com o passar dessa história. Mas Jeremias, ele estava no epicentro da coisa, sabe? Jeremias estava onde tudo estava acontecendo. Jeremias profetizou no tempo pré-exílio. Quem viu novelas da Record, ou mesmo filmes aí, vai entender mais ou menos o que a gente está falando. Isso, Jeremias profetiza mais ou menos 627 a 580 antes de Cristo, e um pouquinho antes da invasão de Babilônia. E Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. A cidade foi destruída, o templo construído por Salomão foi completamente arrasado, e arrasado mesmo. Eles levaram todos os utensílios, tudo que era sagrado para o povo de Israel foi levado para a Babilônia. E um objeto muito valioso para Israel era a Arca da Aliança. Essa não foi encontrada nem na Babilônia, nem em lugar nenhum. E aí é um grande mistério. Quem escondeu a Arca da Aliança? Alguns teólogos dizem que foi Jeremias que escondeu, ele tinha acesso a algum lugar e está escondida essa arca. Mas, querido, tudo isso fazia parte e faz parte de um grande plano de Deus. Mas imagina só, a alegria e o único contato direto que o povo de Israel tinha com Deus, a única ideia de comunhão que aquelas pessoas tinham com Deus foi tirada deles. O templo foi destruído. O templo era um lugar de culto, sabe? Hoje a gente vê um negócio chamado sinagoga em Israel. Se você for em Israel, ou mesmo ver vídeos de Israel, você vai ver que existem sinagogas em várias cidades. Essas sinagogas, na verdade, elas existem porque o templo não existe mais. Mas as sinagogas não eram para existir. O templo era para existir. Então, desde lá, o templo de Nabucodonosor, nos dias de Nabucodonosor, o templo de Salomão foi destruído. E logo depois depois de 70 anos, foi liberado o povo de volta, lá em Esdras, Neemias, para a reconstrução do templo, do muro e da cidade. E um novo templo foi reconstruído, que foi o templo que a gente chama Templo de Herodes, dos dias de Jesus, mas que Jesus também profetizou que ele seria destruído. E ele foi destruído por um imperador romano, destruiu todo aquele templo, e mais uma vez tudo também foi jogado para o lixo. Todos os tesouros foram pilhados de Israel, e de novo Israel fica sem uma referência. E aí sim surgem as sinagogas de cidade em cidade. E aqui no Brasil tem sinagoga, em todo lugar tem sinagoga judaica, e esse povo continua procurando o Senhor. Então, querido, nesse momento também, toda a elite foi levada, toda a corte foi levada para a Babilônia. Nessa hora que Daniel, quem lembra de Daniel aí? O profeta Daniel, que está na Bíblia, tá, gente? Tem um livro na Bíblia chamado Daniel. Nesse momento, Daniel também é levado para a Babilônia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais dessa história, você precisa ler Jeremias, você precisa ler Daniel, você precisa ler Ezequiel foi profeta. Você precisa ler Ezequiel lá. E aí você vai ter conhecimento histórico de tudo isso que acontece naquele momento. E aí você fala, Felipe, mas essa história, eu não gosto de história, salvo o Kennedy aqui, eu não sei quem gosta de história, mas, irmão, essa aqui não é qualquer história. Essa aqui é uma história que aponta para nós, aponta para a igreja,
aponta para Cristo. Está na Bíblia, você precisa conhecer. Então, deixa de ser preguiçoso e vai ler a Bíblia. Amém? Recebe aí? Bom, então, olha só o cenário que nós temos aqui. Deus adverte o povo e avisa aquele povo que eles estavam numa condição pecaminosa. Mas pela boca do próprio profeta, a gente vai entender que esse povo não vai ouvir o Senhor. E vai continuar na sua iniquidade, continuar no seu pecado. E aí Deus não tem outra alternativa, senão trazer sobre esse povo que não se arrependeu, uma disciplina. Então tudo isso, toda essa levada, toda essa destruição, a levada do povo para a Babilônia, isso foi uma disciplina de Deus para esse povo, porque foram advertidos repetidas vezes e não se arrependeram do seu pecado. Então o que a gente está observando, amado, é que Deus disciplina, não é? Deus, ele disciplina o seu povo. Quando nós não escutamos a voz do Senhor, quando repetidas vezes ele fala com a gente, fala conosco, e a gente não dá ouvidos, Deus não tem outra alternativa senão trazer para a nossa vida uma disciplina. Para que através dessa disciplina a gente possa ser conduzido a um lugar de arrependimento. Então, não pense que Deus mudou o seu jeito, a sua maneira de proceder. Ele continua fazendo da mesma forma, da mesma maneira. Quando nós olhamos para Israel, a gente tem que entender que Israel é um grande modelo, um espelho para nós. Um espelho de quê, Felipe? Para a gente aprender o que deve e o que não deve ser feito. Como nós devemos e como nós não devemos nos relacionar com Deus e com o mundo. Então, Israel sempre vai ser para você, querido, um espelho, para você olhar para aquelas histórias bíblicas e aprender. Pode se enxergar ali que você vai se encontrar. Então, Deus continua disciplinando. Hebreus capítulo 12, versículo 11, fala assim: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, versículo 11. Então, a disciplina não é boa no início, ela produz tristeza. Imagina só esse povo sendo levado cativo agora para a Babilônia. E não foi fácil. O rei deles foi cegado. Quando chega na Babilônia, os olhos do rei foram furados, e de seus filhos também, para que eles não pudessem mais ver ou ter uma sombra de retorno para a sua terra. Então, agora eles tornaram-se escravos numa terra estrangeira, numa terra estranha. E isso tudo foi uma disciplina do Senhor para eles. Hebreus capítulo 12, versículo 10 fala assim também: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, qual era a intenção de Deus quando estava disciplinando o povo de Israel? Será que era de destruir aquele povo? De fazer com que eles nunca mais retornassem à sua terra? Será que Deus estava com um sentimento de vingança, querendo acabar, exterminar com o povo de Israel? Não. A Bíblia está dizendo que Deus, ele se porta como um pai, ele é um pai para nós, e o propósito da disciplina do pai é levar os seus filhos a uma santidade, no caso de Deus. Então, toda disciplina que você recebe da parte de Deus na sua vida é para conduzir você a um lugar de santidade diante de Deus. E, amado, nós precisamos sim, de fato, sermos corrigidos nos nossos atos errados, nas nossas más condutas, naquilo que nós não nos parecemos com Jesus, para que nós possamos ser participantes da santidade dele. Todo crente, todo discípulo de Jesus precisa compreender que a sua vida não pode estar parada, estacionada, mas nós precisamos crescer no conhecimento da graça do Senhor e crescer também em santidade para com ele. Cada vez mais nós precisamos nos tornar santos. Essa foi uma palavra que Deus deu para Abraão. Deus falou: Abraão, sede santo.
porque eu sou santo e diz o Senhor. Gaguejei, viu, Drelli? Pastor também gagueja, viu? A palavra santo, amado, quer dizer separado. Mas eu tenho uma ideia de que a palavra santo para nós, ela também tem uma conotação de sermos incomum. E não de sermos especiais. Entenda isso. Ser incomum no sentido de você não participar da vida comum que o mundo tem. Ou seja, Deus tem um chamado para a gente sermos diferentes. Está certo isso, Vanessa? Para sermos diferentes. Esse é o chamado de Deus para nós. O pessoal do português aí depois me pega, né? Eu falar errado. Esse é o chamado de Deus para você. Os seus comportamentos, as suas condutas não podem ser comum. O que significa? Não pode ser como o mundo faz. Você pode olhar e falar assim, mas o meu irmão faz, a minha mãe faz, o meu colega de trabalho faz, por que eu não posso fazer? Porque eu sou diferente, eu sou incomum. Deus tem me chamou para ser incomum. Então nós precisamos entender esse processo, porque Israel não entendeu. O pecado de Israel foi se misturar com o povo cananeu, com os deuses cananeus, com os pecados dos cananeus. Eles idolatravam, eles se prostituíam, eles mentiam, eles comercializavam como o povo fazia, com injustiça. Então, toda sorte de coisas pecaminosas estava presente ali naquela terra, uma terra que Deus tirou aquele povo de lá para colocar o povo de Israel e falou para eles, olha, cuidado para que vocês não repitam os mesmos erros deles. Mas agora Israel estava fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, nós vamos olhar para o mundo e a gente vai ver algum padrão no mundo e a gente vai achar que aquilo é comum e que a gente também pode fazer. Mas, amados, nós precisamos ser santos e nas mínimas coisas. Eu já contei um caso para vocês aqui, na minha própria vida, que eu decidi não ter mais programa pirata nos meus computadores. Coitado, nesse dia o Marcondes quase morreu. Lembra disso, Marcondes? Eu vou te passar de expor, Marcondes. Marcondes tinha uns 200 programas de estúdio lá, tudo pirata. Saiu daqui, foi para casa desolado e voltou, filho, eu vou ter que me desfazer disso tudo aqui, cara. Depois dessa palavra não dá mais para manter. Eu falei, Marcondes, nós precisamos ser diferentes. A gente não pode ser comum. E eu saí cortando os meus programinhas piratas. Ah, Felipe, mas o que é isso? Isso é besteira, isso é bobagem. Talvez para você, irmão. Mas o Espírito Santo estava falando comigo ali, sabe? A respeito de termos uma postura, ser fiel no pouco, e eu vou colocar você no muito. São nas pequenas coisas que nós precisamos observar os nossos padrões de santidade, porque às vezes a gente está olhando para a nossa roupa, e ela está branca, e a gente dá uma olhada assim, mas a gente se esquece de olhar um cantinho, o outro. Se tiver um respingo, querido, nas nossas vestes brancas, significa que nós não estamos plenamente lavados no sangue do Cordeiro. Porque talvez essa pequena manchinha, ela possa sujar todas as suas vestes, entendeu? Então nós precisamos entrar num lugar onde possamos deixar o Espírito Santo nos conduzir ao arrependimento. A nos arrependermos, de fato, de todas as coisas erradas que nós fazemos. E nós sabemos que elas são erradas. Algumas são bem pecaminosas. E a gente quer ficar ainda, talvez, cultivando ela. Outras não são tão pecaminosas assim, e nós vamos tolerando ela. Eu acho que foi a Lana que falou sobre pecadinhos de estimação. Foi a Lana. E a gente precisa identificar esses pecadinhos de estimação na nossa vida, juntar eles no canto da sala e falar assim, olha, agora eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não tenho mais negócio com vocês. Abrir a porta de casa e mandar eles embora. Querido, Deus tem nos chamado para um tempo de santidade. Deus quer santificar a tua casa. Deus quer santificar a tua vida. Você não tem percebido isso? O Senhor tem trazido um tempo de arrependimento para nós, onde muitos entre nós têm confessado os seus pecados.
tem pedido perdão, tem restaurado, tem feito caminhos de volta. Pessoas que você sabe e pessoas que você não sabe também. E não tem problema, você não precisa saber de tudo. O importante é que você perceba a atmosfera espiritual que nós estamos inseridos na presença do Senhor. Amém? Arrependimento não é apenas um remorso. Não é uma coisa verbal, não é uma palavra que a gente fala. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. E quando nós mudamos a nossa mente, nós também mudamos as nossas ações. Então, uma transformação de mente vai transformar o seu comportamento. Ontem eu falava com um rapaz, eu falei, olha, o problema está na sua mente. Você diz que não dá, que você não consegue, mas o que a Bíblia vai dizer para você é algo completamente diferente. A Bíblia fala que Jesus venceu o pecado por você. A Bíblia diz que se o Filho, e esse Filho é o Cristo, é Jesus, o Filho do Deus vivo. A Bíblia fala, se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o problema está na sua mente, que precisa se conformar com essa verdade, crer nessa verdade e andar dentro dessa verdade. Porque às vezes a gente confia e acredita na nossa carne, que diz, você não vai conseguir, não dá para você, é impossível, você é desse jeito, você não muda. Mas o Senhor tem uma palavra diferente para você. E o que você precisa fazer é crer na palavra de Deus e andar na direção dela. Isso é arrependimento. A palavra fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então é uma mudança de mente, irmão. É mudar, é deixar que o Espírito Santo mude a sua visão, o seu entendimento a respeito daquilo que já foi feito, do poder que foi liberado, da graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Então nós não temos desculpa alguma de dizer, eu não consigo deixar de fofocar. Eu não consigo deixar de adulterar. Eu não consigo deixar de roubar, furtar ou qualquer outra coisa. Eu não consigo parar de mentir. Querido, se você está dizendo eu não consigo, você está dizendo que Cristo foi ineficaz na sua vida. E que o sacrifício dele não valeu de nada para você. O arrependimento é mudar a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. E eu falava para aquele rapaz ontem, talvez seja o meio em que você está. As pessoas que você ainda continua se relacionando. E aí muda tudo, porque você pode ter problemas sim. Porque você sempre vai se comparar com o outro. Por isso a palavra vai dizer para nós, não se assente na roda dos escarnecedores. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. E medite nessa lei de dia e de noite. Se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas e você vai dar fruto na estação certa. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós e nós precisamos crer nela. As promessas de Deus, irmãos, elas estão condicionadas a um posicionamento. Você talvez tenha bastante promessa de Deus para a sua vida, não é verdade? Deus estabelece Israel para ser uma nação que ensinaria outros povos a conhecer o único Deus. Essa era a vontade do Senhor para Israel, que a relação daquele povo, com Deus, levaria outros povos a conhecer o Senhor. E o Senhor prometeu entregar a eles a terra inteira, mas também advertiu severamente que eles não seguissem aquilo que o povo daquela terra fazia, a idolatria, as práticas pecaminosas. Deuteronômio 8, 19 e 20 fala assim, abre aí para nós, Daniel, que eu acabei não colocando aqui, obrigado. Se vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos, curvando-se diante deles,
asseguro-lhes que hoje que vocês serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês certamente serão destruídos por não obedecerem à voz do Senhor, seu Deus. Então, olha só, tinha uma promessa para esse povo. Se você ler Deuteronômio 8, você vai ver que tinha muita promessa de Deus para aquele povo, mas Deus agora está advertindo eles. Está dizendo para eles assim, olha, eu prometi a terra para vocês, mas se vocês fizerem a mesma coisa que eles estão fazendo, vocês também serão destruídos, como destruí esse povo. É sério isso demais, gente. Às vezes a gente se pega nas promessas de Deus para a nossa vida. E quanta gente tem promessa de Deus aí, recebeu uma profecia. Não, Deus falou que eu vou ser um pastor. Deus falou que eu vou ser um grande cantor. Deus falou que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Mas quando você olha a vida da pessoa, está fazendo tudo que não devia fazer e mais um pouco. E parece que está esperando um anjo descer do céu e falar assim, pronto, agora você está limpo. Aí a pessoa, eu não tenho mais vontade de pecar. Agora eu sou uma nova criatura. Não funciona assim, irmão. Não funciona desse jeito. Como funciona, Felipe? Obedecendo a palavra do Senhor ministrada a nós. É assim que funciona. E sendo obediente ao Senhor, nitidamente, toda a promessa de Deus para a sua vida, ela se cumprirá. Desobedecendo ao Senhor, andando de qualquer forma, de qualquer maneira, querido, você nunca vai alcançar a promessa de Deus para a sua vida. E você vai sempre viver batendo cabeça, indo e voltando, indo e voltando. E olha, uma vez eu bati com a cabeça Foi algumas vezes, na verdade. Eu bati com a cabeça uma vez na porta do banco que eu trabalhava. Aquela porta de vidro. Tinham acabado de trocar a porta e não botaram aquela faixinha, sabe? E eu passei direto. Pum! Imagina o barulhão, né? Alguém riu aí. Daniel, né, Daniel? Obrigado pelo sorriso. Mas recentemente, irmão, Vanessa botou um box tão transparente lá em casa. Eu não sei o que me deu. Mas eu sei que eu fui direto, irmão. Entrando no box, blum! Ela ouviu só o barulhão. Que é isso? Eu falei, bati com a cabeça. Bati com a cabeça. E você bate e volta. Bate e volta. É terrível. E é assim, às vezes, que a gente está com pecado. Batendo cabeça, voltando. E bate de novo, e bate de novo. Uma hora, querido, você tem história em você e acabou. Uma hora você se arrebenta. Uma hora você cai e não tem mais volta. Mas eu tenho promessa. Quem tem promessa não morre antes do tempo. Aonde está escrita essa verdade aí? Né? Tem uma música aí que o pessoal canta, mas aonde está escrito? As promessas de Deus são condicionadas à nossa posição. E aí eu pergunto para você, Deus se arrepende? Porque aqui a palavra de Deus está mostrando que Deus se arrependeu de Israel. Deus se arrependeu de ter colocado eles naquela terra. E aí? Deus se arrepende? Eu sei que você pode questionar, você pode dizer assim, Felipe, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para mim, Ele vai cumprir. Mas vamos entender isso, irmão? Porque às vezes a gente está preso em umas afirmações que estão fora do contexto bíblico. E aí, se a gente não lê o que está escrito, a gente se lasca. Porque a gente fica acreditando numa verdade bíblica que não necessariamente é essa. O que Deus estava dizendo aqui nesse texto, esse texto está lá em Números, não precisa nem abrir, Daniel, mas é em Números capítulo 23, se você quiser ler depois, você vai ver que lá tem a história de Balaão e Balaque, que era um rei moabita, que ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E ali nesse vucu-vucu ali, Deus fala com Balaão o seguinte, volta lá e fala para Balaque o seguinte, eu não me arrependo daquilo que eu falo. Então Deus
não estava dizendo para ele que não se arrepende, que Deus não vai mudar as suas ações. Deus estava dizendo o seguinte: o que eu prometi para o meu povo, eu vou cumprir. E eu não vou deixar a sua maldição atrapalhar isso. Era isso que Deus estava dizendo. Então você precisa entender o contexto, para você compreender o que de fato a palavra de Deus está dizendo. Então, amado, não fique nessa história de que eu tenho uma promessa de Deus e ponto. Se você não andar segundo a vontade de Deus para a sua vida, você vai se estrupicar. Eu acho que existe essa palavra. Se você quiser mais referências de que Deus muda, sim, as suas ações, você pode ir lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7, e fala que Deus se arrependeu do homem, de ter feito o homem. Está escrito lá. Em Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, que Deus vai dizer também assim: me arrependi de ter colocado Saul no trono. E quando Deus fala isso, quando Deus fala me arrependi, não está ligado à nossa palavra arrependimento. Isso é só uma maneira da Bíblia expressar que Deus vai mudar a ação dele com relação àquela situação. É só isso. Mas isso Deus não nega a sua soberania e Deus não nega também a sua onisciência. Então, nesse processo, Deus não muda. Por não, talvez, cumprir uma promessa na sua vida, porque você andou de forma diferente. Porque você não seguiu dentro do posicionamento correto que Deus tinha para você. Amém? Você está entendendo? E agora a gente vai entrar na palavra. Quando o vaso, e a gente está falando de o vaso na mão do oleiro, o barro na mão do oleiro, quando o vaso apresenta imperfeições, o oleiro não descarta. Ele amassa de novo, ou seja, retorna ele à condição de barro e recomeça. Quem já teve a oportunidade de ver, você deve ter visto na internet, em algum lugar, como que é um oleiro produzindo barro. Fica um trem girando ali, uma roda girando, e aquela massa de barro ali é colocada, e ele pega as mãos e começa a dar forma. É assim que Deus nos faz. Deus vai nos moldando conforme a sua vontade e conforme o propósito que Ele está determinando para a nossa vida. Vasos menores, vasos maiores, vasos para água, vasos para óleo, vasos para um monte de coisa. Na antiguidade, o vaso era usado para preservar até pergaminhos. Sabe? Água, purificação, água para beber, vinho era colocado também em vasos de barro. Então, isso sim é uma boa metáfora para Deus olhar para a gente, olhar para Israel e falar assim: por um acaso, Israel, eu não posso fazer com você como o oleiro faz com o barro? E se eu olhar e ver as suas imperfeições, será que eu não posso esmagá-lo de novo, apertá-lo de novo, para começar a te fazer outra vez da mesma forma como eu gostaria que você fosse? Sim, amado, a resposta é: Ele pode fazer. E Ele não vai hesitar em nos quebrar para nos refazer. Eu vou repetir: Deus não vai hesitar em nos quebrar para nos refazer. Porque é importante. Por mais que seja doloroso, por mais que traga dor, Ele vai fazer isso. Porque Ele te ama. E esse esmagar, pressionando o barro entre as mãos, não tem o propósito de destruir, mas de corrigir. Se você tem se sentido, querido, esmagado por Deus, em alguns momentos, saiba que é uma expressão de amor de Deus para com a sua vida. Amém? Isaías. Por que eu li Isaías? Eu queria até pedir a você que
me dê alguns minutinhos a mais para a gente reler Isaías 64, que diz assim: se rompesse os céus e descesse, e os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Contudo, ao prosseguirmos em pecado, tu o tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as iniquidades de todos nós nos arrastam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, pois somos o seu povo. Amém, querido? Você crê nessa palavra? Mas você consegue ver que ela fala de um tempo de graça da parte de Deus? Isaías é conhecido como o profeta messiânico. E o que isso significa? O profeta que profetiza a respeito do Messias, Jesus, o nosso Senhor. E Isaías, eu acho que está falhando bastante aqui, David. Deve estar pilha, deve estar ruim. Não, tá não. Tem 2 pontos. Isaías, ele é esse profeta que mais falou do tempo da graça de Deus. Ele profetizou antes de Jeremias sobre o cativeiro babilônico. Mas nesse texto ele revela a graça de Deus abrindo um caminho de retorno à sua vontade. Esse profeta, ele reconhece a nossa justiça como um trapo de imundície. Ele fala disso. Ele fala que nós somos como folhas murchas levadas pelo vento, pelos nossos pecados. Ele fala que nós somos pecadores diante de Deus. Contudo, ele também faz uma declaração: Senhor, tu és o nosso Pai. E ele fala: nós somos barro e tu és o oleiro. E Isaías faz um clamor profundo. Ele fala assim: não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. Querido, Deus jamais vai rejeitar um coração quebrantado. Isaías, ele profetiza antes de Jeremias a respeito desse cativeiro babilônico. Mas o povo não ouviu Isaías, e depois também veio Jeremias e falou a mesma coisa, e Deus usa a mesma metáfora para falar a mesma mensagem com o povo. Será que você não percebe que isso é um Deus gracioso que insiste com a gente várias vezes para que a gente não permaneça num lugar de vergonha, de pecado? Para que a gente não permaneça distante dele, mas ele insiste conosco e ele vai tendo muita paciência, muita misericórdia conosco, até não conseguir mais. E daí não tem jeito, ele precisa nos levar para o cativeiro da vida, para que a gente possa chegar a um lugar de sensatez e sermos corrigidos nas nossas condutas. Mas o propósito do Senhor é claro para nós em Isaías, não é que nós permaneçamos no pecado, não é que nós sejamos destruídos, mas que a gente seja restaurado ao lugar que Deus tem para nós, porque nós somos os seus filhos.
Isaías recorre a esse coração misericordioso de Deus. Ele fala: não se lembre constantemente das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Ele fala: Senhor, se o Senhor não nos socorrer, quem irá nos socorrer? Existe o tempo, o ano aceitável do Senhor, que foi também profetizado por esse mesmo profeta Isaías. Quem estava no grupo caseiro quarta-feira me viu falar sobre isso. E nós ainda estamos no tempo aceitável do Senhor. Nós não chegamos ainda na outra parte do capítulo de Isaías que diz o dia da vingança do nosso Deus. Mas esse dia vai chegar. Mas enquanto isso, amado, nós temos a liberdade, sabe, de usufruirmos dessa graça do Senhor e entrarmos nesse lugar. E até quando a gente vai querer ser moído por Deus? Até quando nós vamos querer ser amassado por Ele? Para chegarmos no lugar que Ele precisa que a gente esteja. É uma pergunta, né, que nós precisamos fazer para nós. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Para de me amassar. Me refaz de novo. Eu vou parar de resistir. Eu vou parar de resistir. E vou ouvir a sua voz. E vou me submeter como o barro inerte se submete à mão do oleiro. Eu vou me submeter à tua vontade e deixar que o Senhor me transforme em um vaso de honra para o teu louvor e para a tua glória. A palavra de Deus diz que são as nossas iniquidades, irmãos, que fazem separação entre nós e o Senhor. Às vezes nós esfriamos e estamos tão cegos que a gente não percebe que estamos frios porque nós nos afastamos do Senhor. Porque estamos pecando em alguma coisa. E às vezes não é uma coisa tão escandalosa, mas é uma coisa que está desagradando ao Senhor. Uma mulher que não honra o seu marido, um marido que não cuida da sua esposa como Cristo amou a igreja, um filho que não obedece o seu pai, uma filha que não honra a sua mãe. Palavras que nós vivemos proferindo, declarando, reclamações, murmurações, todas essas coisas nos afastam do Senhor. Não são apenas os desejos pelo mundo, porque talvez você possa olhar e falar assim: não, mas eu não tenho desejo pelo mundo. Quando eu me comparo com Vanessa na nossa juventude, eu não tinha desejo nenhum de ir para um baile e dançar a noite inteira, mas a Vanessa, ai, ai. Mas o Senhor liberta, né, Vanessa? Glória a Deus, aleluia. Mas isso não significava que eu não tinha os meus pecados, as coisas também que me afastavam do meu Senhor. Sabe, irmãos, cada um de nós precisa olhar onde está o nosso defeito, nesse vaso que somos, e deixarmos o Senhor tocar em nós, mexer com a gente. A gente está nesse tempo, é Deus que está fazendo. Então permita que o Espírito Santo continue gerando em você a mudança e a transformação que Ele precisa gerar, te transformando no homem que você tem que ser para a tua esposa, na esposa que você precisa ser para o teu marido, no filho que você precisa ser para o seu pai, para a sua mãe ou filha, no empregado que você precisa ser para o seu patrão, na bênção que você precisa ser para esse mundo. Deixa Deus mudar você. Às vezes você está insistindo em coisas, irmão, interior. Você está olhando lá atrás e não se livra de coisas passadas. Orgulho, medo, rancores, mágoas,
todas essas coisas que elas atrapalham a tua relação com Deus e com o outro. E Deus quer limpar, purificar você totalmente, completamente dessas coisas. E transformar você numa pessoa diferente, num vaso de honra para Ele. Essa é a palavra de Deus para nós. Para encerrar, de verdade, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Você está entendendo essa metáfora melhor hoje? Por que que Deus, Ele usa essa metáfora? Ele nos chama de barro. Um vaso de barro é frágil, irmão. Não podia ser um vaso de ouro. Uau! Deus fala assim, Rani, para você: estou te transformando num vaso de ouro. Deus, Leone, não me vende não. Mas Deus faz da gente vaso de barro. Mas o que é precioso, Ele coloca dentro de nós. E essa preciosidade é Ele mesmo, colocado dentro de você. Irmão, esse poder, que excede tudo, ele provém de Deus, não de você. De Deus, não de você. Então o que você precisa fazer? Buscar a Deus. Você está entendendo? Você precisa buscar o Senhor. Se encher. Porque esse é o propósito de ser um vaso. Para ser cheio de Deus. Ser cheio do Senhor. Não é para ser cheio de pecado. Não é para ser cheio de mágoa. Não é para ser cheio de dor. Não é para ser cheio de frustração. Não é para encher esse vaso cada vez mais de coisas desagradáveis, sujas, que você quer esconder dos outros. Não. Esse vaso é para estar vazio dessas coisas. Cheio de Deus. Cheio do poder de Deus. Cada um aqui é um vaso preparado por Deus para ser cheio do poder dEle. Para essa geração, para que nessa geração você possa manifestar a grandeza do Senhor. Então se esvazie de toda iniquidade, todo pecado, toda transgressão. Se esvazie de si mesmo, das suas vontades. E se encha do Senhor. Se enche do Senhor. Deixa sair tudo, irmão, que não vem de Deus para você. E se encha do Senhor. Deus te fez para ser um vaso de honra na mão dEle, na presença dEle. Aproveita esse tempo, essa atmosfera de Deus sobre nós, que é um tempo onde Deus está nos purificando. E o propósito de Deus em nos purificar não é para que a gente permaneça escondido, mas sim para nos revelar para essa geração, para esse tempo. Eu creio que Deus vai produzir um avivamento entre nós, de verdade. Mas vamos permitir que as águas do Senhor continuem fluindo e nos purificando. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu não sei se Marcondes, Vanessa se lembra daquela canção. O David deve lembrar. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro e eu sou barro em tuas mãos.
Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Vamos levantar para a gente cantar ao Senhor essa canção, lá do início. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro e eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Nós somos como barro nas Tuas mãos, Pai, e Tu és o oleiro, e o Senhor faz conosco aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor olhar para nós, Pai, e ver que há imperfeições, e ver que nós ainda precisamos, Senhor, ser corrigidos pelo Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai. Molda o vaso conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer. Amém, Jesus. Faz segundo o Teu coração, como nós cantamos nessa canção. Nós queremos viver uma vida consagrada ao Senhor, a cada dia, a cada instante, Senhor, a cada atitude. Nós queremos nos consagrar ao Senhor, nos santificar ao Senhor, Pai. Derrama, Senhor, essa atmosfera sobre nós, uma atmosfera de entendimento do temor do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que a gente possa compreender, Senhor, que a nuvem que está sobre nós, essa nuvem, Senhor, de purificação, de arrependimento, de santidade, Senhor. E nós queremos estar, Senhor, embaixo dela, Senhor. E o Senhor nos conduzindo, nos levando ao lugar que o Senhor quer, Pai. Purifica-nos, santifica-nos, limpa-nos, ó Deus, para o louvor da Sua glória, Senhor. Limpa a nossa visão, limpa os nossos pensamentos, limpa, Senhor, os nossos lábios, Pai. Limpa, Senhor, as nossas mãos, purifica o nosso coração, Pai, para que possamos nos tornar cada vez mais agradáveis a Ti, por causa do sangue de Jesus, o Seu Filho, que está sobre as nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai. A gente pode cantar de novo essa canção?